Era de ChatGPT, SpaceX, 5G, inteligência artificial, cheio de histórias e tecnologias. E algumas pessoas resolvem fazer da sua vida alguma coisa que outros vão conhecer. Permitem que as pessoas conheçam a sua vida. Com que finalidade? Por quê? Onde está a medida aí de privacidade, a medida de saúde nas questões dos influencers e das influencers? Como funciona essa questão de quem é que as pessoas veem quando entram lá na rede social? Elas veem um avatar, elas veem uma produção, elas veem a vida de verdade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem hoje com a gente a Cris e a Débora, duas influencers aí conhecidas. Influencer de Jesus. E já pode começar. Cris, começa aí dizendo como é que as pessoas te acham, Cristiane.Zaparoli. Cristiane.Zaparoli com Z-A-P... 2P. Z-A-P-P... A-R-O-L. Ok. Cristiane Zaparoli. Débora? Débora P-O-2-T Batiston. Débora Pote Batiston. É assim? @Débora Pote Batiston? Ou é @Débora Batiston? Sei lá agora. Pega aí pega aí seu Instagram. Então, que é isso. Mas assim... Débora Batiston. Débora Batiston. @Débora Batiston, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tanto Débora quanto a Cris, elas têm aí pessoas que olham para a vida delas, ou olham para o Instagram delas, vamos começar dizendo assim, e acham ali alguma virtude, porque continuam olhando, e isso inspira de certa forma, ou também ficam pessoas que odeiam a gente, e tudo isso... Só para ver, né? Só para ver o que vai dar, torcer a favor, contra, sei lá. Mas a ideia é essa, por que alguém expõe um pouco da sua vida, com que finalidade, o que acontece? Quer começar, Cris? Olha, hoje eu posso dizer que eu exponho realmente a minha vida porque eu tenho um objetivo maior, que é levar, né, mostrar um pouco da minha vivência, dessa verdade, da palavra de Deus. Eu comecei o Instagram, eu pensava, eu queria mostrar aquela coisa, vamos na onda e tal. Aí você vai entendendo no meio do caminho quanto que você pode influenciar uma pessoa. Às vezes a gente pensa, nossa, só, sei lá, com 100 mil seguidores vai influenciar. Né? Eu me lembro quando ali, 1000 seguidores, as pessoas já te encontravam na rua, já falavam alguma coisa, e pensavam, nossa... Já dá retorno. Então, assim, e por ser, né, vou pegar aqui em Pato Branco, assim, uma cidade menor, as pessoas conhecendo todo mundo, então todo mundo, né, a blogueirinha chegou, né, no começo as pessoas tiram um sarro, aquela coisa, né, agora vai, né... Mas eu acho que com o decorrer eu entendi que isso é um propósito, isso faz parte de um propósito, do chamado que Deus tem para a minha vida. Eu vejo que, de repente, eu comecei a entender, não me achava, mas de tantas pessoas falarem, nossa, você tem um dom de falar, de comunicar, de se tornar leve, um negócio. Eu comecei a entender, então eu preciso aperfeiçoar isso para a glória de Deus. Então, hoje, eu exponho a minha vida, né? Claro, eu exponho o que eu acho necessário, né? Porque as pessoas pensam, nossa, é um Big Brother, então, tem pessoas que expõem coisa, tipo assim, que você pensa, meu Deus, pense antes de expor, né? Mas, enfim, eu exponho o que eu realmente acho que é relevante, que vai, de certa forma, inspirar, né? Uma coisa ali que as pessoas vão estar vendo e vão estar pensando, opa, posso fazer isso, não posso, ou, né? Enfim. Débora. Eu acho que num mundo onde as pessoas estão sendo influenciadas por tantas coisas ruins, né? E onde tem uma vida de aparência assim tão proclamada, né? Se você parecer bom, se a tua vida parecer boa é suficiente, né? Não importa se no final do dia você tiver lá acabado, arrasado, mas se você tiver dado às pessoas a aparência de que você foi feliz, isso é suficiente. Eu acho que tem uma necessidade que se levantem pessoas que possam viver a verdade em todos os sentidos, né? Que possam falar dos seus dias bons, dos seus dias maus e poder incentivar outras pessoas de que é possível, né, encontrar o Senhor em todos esses momentos, é possível ter uma vida em família equilibrada, feliz, sem que ela seja perfeita, digamos assim, né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? Essa é a minha ideia, eu sei que essa é a ideia da Cris, né? De a gente poder, digamos assim, inspirar pessoas, né?
a ajustarem a sua vida a um propósito e a darem o seu melhor aí para o Senhor em todas as áreas. E é isso. Sim. Cris, eu sei que quando a gente começa a olhar para essa coisa do Insta, começa a olhar para essa coisa das redes sociais, uma das coisas que ensinam para a gente é: invista nos cantinhos da sua casa, né? Faça uma parede instagramável, faça uma coisa linda, né? Coloque alguma coisa cara lá para as pessoas olharem e imaginarem que o restante da casa é assim. Você não precisa ter uma casa bonita, mas você tem que ter... parecer que ela é bonita. Tem que ter um ambiente instagramável, né? Tem que ter uma porta linda lá e as outras portas não importam. Mas aquela porta tem que estar linda e aparecer sempre aquela para as pessoas... completarem aí na imaginação delas o resto da casa e achar que é tudo maravilhoso, que é tudo incrível. Você acha que as pessoas têm partes da vida instagramável, às vezes no meio de uma grande confusão? Sim, tem. Não só a aparência da porta, a vida, né? Mostra um sorrisão lá e de repente... Tem, as pessoas, elas muitas vezes vivem mais o mundo virtual do que até mesmo o real. Eu fiz alguns cursos ali no começo, quando estava começando, as pessoas diziam: você não vai gravar um vídeo lá na cozinha se a tua cozinha é assim, assim, assado. Você não vai, você precisa ter o canto. Se a tua casa é feia, você vai comprar um papel de parede, um tapete bonito, um negócio. Eu acho que sim, o visual importa, mas isso acaba remetindo muito uma coisa, um fake ali. Eu vou me programar, então, para fazer. Nunca me esqueci que logo quando eu comecei, uma pessoa foi lá em casa de manhã cedo e eu comecei falando bem, assim, bastante de autocuidado, de você levantar, tirar o pijama e tal, que foi quando as crianças estavam menores, assim, né? Eu ainda faço isso, claro, né? Mas logo quando você tem mãe... Você ainda levanta, troca o pijama. Mas, enfim, algumas mães ficavam: mas eu quero ficar, né, pijama o dia inteiro, tô no puerpério, né? E eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou lá em casa e falou assim: meu Deus, você tira o pijama de verdade? Tipo, ela chegou 9 horas me entregar um conde, eu... Sim, tira o pijama de verdade. Dela, então, o que você mostra no Instagram? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas acabam... Que eu sou lá no Instagram. Mas, tipo, vivendo uma coisa de... não é real. Eu vou fazer um canto aqui, eu vou falar que eu tiro o pijama, mas gravei vários vídeos te mostrando que eu tiro o pijama, mas no final das contas, eu tô com o pijamão lá. Deixa o pijama lá. Tô louco pra terminar esse vídeo, pra pôr o pijama de novo e voltar pra cama. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas acabam criando uma vida que não é real. Eu acho que o Instagram, as pessoas dizem: a vida no off dá um trabalho danado, mas na verdade é ela que vai sustentar o on. E o que acontece? As pessoas querem tanto aparecer que elas acabam aparecendo e não vivendo o que elas estão aparecendo. Então, eu acho que muita gente... Eu já tive várias lojas assim que entraram em contato e falaram: a gente queria você porque você é de verdade. A gente viu que é isso aí mesmo. Né? Então, as pessoas, elas estão reparando o tempo todo. A pessoa fez uma coisa que falou que não era... Você acha que as pessoas sabem quem é de verdade e quem é fake? Sabe? Pode ser que no começo, mas no decorrer você vai... As pessoas vão se entregando não sustenta, com a fala. Né? Não, vão se entregando com fala. Vão se entregando... Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu segui uma pessoa que falava de lavar louça. Um dia ela foi gravar um vídeo com a louça e eu falei: what, né? Mas tipo... Então, assim, eu acho que uma coisa é você mostrar, né? De vez em quando... Agora, assim, você ficar falando uma coisa e você não... né? Não sustentar. É complicado. Débora, você acha que as pessoas podem começar a pirar com essa história de ficar todo o tempo tentando produzir um momento bonito da vida para gravar? Porque me parece ser duas coisas bem diferentes. Algumas pessoas gravam parte daquilo que vivem e incluem nisso princípios, valores que querem demonstrar, e isso vai para o ar. Mas outras pessoas, elas vivem de uma forma distinta e elas precisam produzir momentos que pareçam alguma coisa. E isso deve ser muito cansativo, muito angustiante e talvez possa trazer uma doença psicológica aí para essas pessoas de dupla personalidade que acabam se confundindo, então. Quem eu sou agora? Quem eu sou no on? Quem eu sou no off? É triste porque eu acho que isso acaba virando um hábito, né? Eu acho que, como a Cris falou, nem todo mundo consegue sustentar isso, né? Eu acho que deve ter muita gente que começa e não aguenta, né? Não sustenta. Mas eu também percebo, assim, que tem pessoas que fazem disso um hábito para a sua vida, né? Elas acostumam a viver dessa forma e começam a acreditar em algumas mentiras, né? Digamos assim, que elas mesmas criam, e eu acho que isso
no final do dia, eu acho que isso deve trazer um grande sofrimento, né, para as pessoas. Uma grande dor, na verdade, porque ela está sempre se comparando com alguém, então, né. Eu acho que essa vida de comparação, onde eu quero parecer feliz porque a outra pessoa pareceu para mim, né. Então, eu estou sempre me comparando, estou sempre tentando parecer com alguém que eu não sou. Eu acho que isso deve trazer uma aflição, né. Eu acho que assim, ó, é muito fácil. Posso? É muito fácil assim, ó. A gente, nesse mundo virtual, você acaba levando o padrão. Então, você saber qual que é o teu limite de padrão. Porque quando eu comecei, por exemplo, logo tinha a minha filha estava de aniversário. Ah, então vamos patrocinar uma festa assim, essa. Nossa, era tipo algo. E eu falei, nossa, que legal. No começo, né, meus olhos, né, só por ali Rolou umas permuta, publi aí né, pra e tudo certo. inflar aí, o de repente, aniversário. eu comecei a pensar, eu falei assim, tá, mas isso eu não consigo fazer para os outros filhos. E isso aí é dentro da minha realidade, eu conseguiria pagar isso. Aí eu agradeci e falei, não vou e vamos continuar. Então, assim, eu falei, né, ó, não, Agradeceu, vou fazer, enfim. agradeci, né, e vou. Então, assim, é muito fácil você se perder no meio do caminho. Eu me lembro na época da pandemia que, meu Deus, todos os dias algum delivery de comida ia lá em casa. Passava uma moto, buzinava. O Benício já falava assim, chegou comida! A buzina da moto já salivava, né? Já sabia. Nada com Pavlov aí para os E pros assim, terapeutas. foram vários tempos, porque daí os restaurantes estavam fechados, que eu precisei começar também, porque o dia que não tinha, as crianças diziam, hoje vai chegar comida? O que vamos comer hoje? E a gente, meu Deus do céu, compra um pouquinho. Então, assim, é um mundo muito fácil de você se perder num padrão que não é. Então, eu comecei a gravar um vídeo lá, sei lá, com um canto instagramável, com uma roupa não sei o que lá. As pessoas acabam, desejando. E daí acaba, então acho que eu preciso fazer isso sempre para... Então, assim, você fazer isso, um momento, um evento, algo. Agora, é muito fácil de se perder nesse caminho, né? Quando a gente está exposto. Débora, qual que é uma pessoa que entra lá no @DéboraBatiston vai encontrar o que hoje? Ou nesses dias? O que se enxerga nesse lugar? Por que as pessoas deviam entrar e seguir? A minha intenção é sempre ter uma palavra do Senhor como um rema, assim, para esse tempo, né? Eu lembro que chegou um momento onde eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Será que eu quero gastar uma parte do meu tempo para isso? Será que eu não devia investir meu tempo que eu gasto com isso para outras coisas? Porque a gente acaba, né, tendo que tirar um pouquinho de tempo. Eu costumo, o que eu faço, fazer na minha rotina, né? Não vou parar aqui 1 hora para fazer uma coisa, né? Eu tento mostrar um pouco da minha rotina e tal, e dizer, né, que você pode encontrar o Senhor na tua rotina, no teu dia a dia, que você pode crescer no teu relacionamento com Deus, independente daquilo que você está fazendo ou onde você está. Então, eu acho que essa é a minha intenção. Então, teve um tempo onde eu decidi fazer um propósito, né? Eu fiz um propósito de 30 dias do Instagram e foi engraçado, né? Porque todo mundo o tempo todo ficava dizendo, quando vai voltar? Mas falta muito. As pessoas, assim, que eu achava assim, nem estão acompanhando, nem estão vendo e tal, né? E eu percebi que as pessoas, parece que elas precisavam daquilo, né? Aquela palavra que eu colocava todo dia, que eu postava, é como se algumas pessoas sentiam muita falta daquilo, né? Eu até brinquei com algumas pessoas e disse, pois é, agora vai ter que ler a Bíblia, né? Vai ter que buscar a sua própria palavra. Então, mesmo que eu coloque uma palavra lá, o meu desejo é sempre inspirar as pessoas a ter a sua palavra, né? Ter o seu relacionamento com Deus, fortalecer as pessoas na sua fé, na sua caminhada. E acho que essa questão do dia a dia, né, que a Cris falou, inspirar as mulheres a lavar a sua louça, né, a fazer o seu serviço, a fazer a comida para sua família, sempre com a intenção de fazer o melhor, de fazer isso com alegria, de mostrar que a vida não é pesada. Não quer dizer que eu não tenha dias, e muitas vezes eu falo sobre isso, que esse dia foi difícil, esse dia, né, me senti cansada e tal, então tem esses dias. Mas a fazer a sua tarefa do lar com uma perspectiva boa, né, tendo uma mentalidade positiva, digamos assim, fazendo com amor, né, eu acho que essa é a intenção, de trazer essa verdade para as mulheres, né, para as famílias, de que é possível a gente trabalhar junto e fazer isso, digamos assim, por uma boa causa, né, não por quem está vendo, não pelo que eu vou parecer, mas fazer porque eu quero fazer, né. Fazer porque é bom fazer porque isso é parte da vida e não tem como fugir, né? Então, se eu escolher fazer isso com alegria, vai ser mais fácil, né? Cris,
Você acha que as pessoas, de certa forma, estão tendo uma vida muito ruim e elas precisam se espelhar ou ficar torcendo? Já que na minha vida não vai acontecer nada, vou ficar torcendo para acontecer com aqueles meus personagens, né? Eu quero que a Virgínia e o Zé Felipe funcionem lá, porque eu tô aqui vivendo aquele romance deles. Eu quero que o MC Falcão lá e a Mel Maia, tô sabendo de tudo, hein? Ele brigou, não sei o quê. Eu quero que Nossa, eu já sou meio ignorante, não sei de nada. eu quero que a boiadeira fique com aquele caraltão lá, barbudinho, e essa coisa que eles vão, talvez, colocando o vazio da sua própria vida, projetando a vida de alguém para dentro, para eles terem alguma emoção, alguma coisa boa acontecendo. Você acha que está rolando isso? Eu acho que esses dias atrás eu até brinquei que os stories é a novela da vida real, né? As pessoas trocaram a novela por isso daí, né? Por ficar torcendo a pessoa, né? Idealizando, tomara, a pessoa nem sabe, nem conhece, ficam lá brigando pela pessoa, fazendo. Então, as pessoas, elas têm, de certa forma, estado nesse lugar de, quero torcer, eu tenho um vazio, mas aquele ali tá dando certo, mas aquele ali, eu acho que quem sabe, ou ficam, às vezes, idealizando e criando isso também na cabeça, achando que um dia possa acontecer, né? Igual, eu vou pegar, quando a gente, sei lá, era criança, pensava, um dia eu vou ser famosa, vou, sei lá, dançar, sei lá, Paquita da Xuxa, sei lá, essas coisas assim. Mas as pessoas Paquita da Xuxa, deixa eu lembrar de voltar nisso. Mas, essas coisas, então as pessoas, elas acabam, às vezes, idealizando aquilo, pensando, um dia eu acho que eu vou fazer isso, ou vai que eles me notem e eu viralize, Então, eu acho que as pessoas acabam vivendo a vida do outro bastante. Eu lembro que quando eu estudava, na 8ª série, tinha um menino muito bonito que estudava lá com a gente. E era uma pessoa bem querida, bem legal, mas ele foi gravar alguns programas com o Paquito. E gostava mais da Eliana, não da Xuxa, que eu isso estigmatizou, né? As pessoas lembram dele, tinha tanta coisa boa para lembrar. Fala, o fulano Paquito, aquele virou a distinção dele. Acho que gravou uns 3, 4 episódios lá, mas ficou fulano Paquito. Então, faz parte, né? As pessoas vão fazer uma imagem que vão associar aquilo que foi acontecendo. Hoje em dia, Débora, teve um jogador lá que a esposa, ou a namorada tá grávida, e aí uma outra mulher foi na casa dele, ficou com ele, aí virou aquela bagunça, e o Brasil inteiro lá na expectativa de saber por que aquela prosaica senhora foi lá na casa dele e ficou com ele, daí ele pediu perdão, aquela bagunça, né? Uma avidez pelo bom e pelo mal na vida do outro. E realmente eu acho que isso tem a ver com um vazio da própria vida. Mas, voltando para a gente aqui, para a nossa história, para o nosso contexto, vocês sabiam que 54% do tempo médio de tempo livre do brasileiro é gasto no celular? 54%, isso é pesquisa. 54% do tempo livre, na média de todos os brasileiros, é gasto no celular. Enquanto a gente não está ocupando um espaço e falando o que a gente acha que é relevante, alguém está falando alguma coisa na nossa área que é distorcida ou irrelevante. Então, vocês também entendem que tem uma missão de ocupar um espaço de fala, um espaço de voz para quem realmente teria alguma coisa para falar, que tem uma culpa naquele que tem algo para compartilhar, se manter calado? Com certeza, eu acho que essa é uma motivação que eu tenho encontrado também, porque eu percebo que se a gente se ausenta, alguém vai ocupar esse lugar, né? Eu acho que a palavra de Deus, ela sempre tem que estar sendo levantada na nossa vida de alguma forma, né? Eu acho que talvez de uma forma simples como essa do Instagram, né? No dia a dia, na forma como a gente se relaciona, como um estilo de vida, né? Não como uma coisa aparente, mas eu acho que ser uma mensagem, né? A gente tem um desafio de se tornar uma mensagem nesses dias, né? De proclamar uma mensagem, mas de viver essa mensagem todo o tempo. Então, eu acho que, com certeza, é relevante que a gente tenha uma voz nesses dias na rede social, né? E eu acho que cada um tem que encontrar a sua medida, né? Porque fazer isso de uma forma saudável, que também não acabe afetando a sua vida e interferindo naquilo nos outros propósitos que você também tem, né? Porque eu acho que esse é uma
coisa pequena, digamos assim, no meio de muitas outras coisas que todos nós fazemos, né? Então, encontrar medida e não se perder na mão, eu acho que também é É que importante. corre o risco de você querer mostrar a vida que tem e perder a vida Isso, que tem, exatamente. gastando tempo para mostrar, Eu quero né? mostrar e quero deixar a mensagem de que é importante ter vida com Deus, é importante se relacionar com a palavra, mas Aí eu não acabo... tem tempo para ler a palavra porque Só tá tira foto e pronto. porque tá editando lá, né? Ai, viver com Deus é importante, mas hoje não deu porque eu estava editando um vídeo para mostrar para vocês quanto eu vivo com Deus. E é sério esse negócio. Cris, esse lugar precisa ser ocupado por cristãos? Sim, eu me lembro, teve alguns momentos que eu pensei, eu questionei, será que eu, né, continuo? Acho que todo mundo já passou por esse negócio, parece, né? Todo mundo que tem mais o que fazer, né, Cris? Não, você pensa, será que... E Deus falou assim ao meu coração, eu me lembro que eu entendi isso em Deus, que todo mundo influencia de alguma forma. Você vai no cabeleireiro, falou, nossa, a pessoa cortou bem o cabelo. Você vai falar para uma pessoa. Às vezes vai ficar para uma pessoa, mas às vezes Deus te dá a voz e te dá meios para você falar isso para mais pessoas. E eu me lembro que um dia Deus falou ao meu coração, você quer ser popular ou você quer ser influente? Porque é duas coisas diferentes. E eu me lembro que eu fui pesquisar sobre essas duas pessoas, né? E ser popular, na verdade, é você fazer conforme a manada está fazendo, conforme todo mundo está fazendo. E a influência, ela tem a ver com uma verdade. Entrar no fluxo para ganhar like. Exatamente. E a influência tem a ver com a verdade. E eu me lembro que nesse dia que eu comecei, né, a me questionar Deus e pesquisar, Deus falou, quem quer a verdade? Eu sou a verdade. Então, se você quer ser influente, você precisa estar nessa verdade. Então, hoje, sim, eu tenho alguns meios que acaba tendo publicidade, isso e aquilo, mas eu realmente tenho no meu coração da influência de Jesus. Então, a gente precisa entender o que a gente quer. Porque vou estar inserida no contexto do Instagram para estar mostrando o quê? Vou mostrar, então, uma verdade, eu vou mostrar a minha vida, eu vou mostrar... Aqui, claro, eu entendo que a minha influência realmente é cristã, é uma influência que eu quero trazer para as mães, mas é muito mais do que a gente apenas gravar, né? Que nem a pastora falou. Vou gravar o momento, parar para fazer. Não, é você fazendo no dia a dia e você mostrando o teu cotidiano. Então, saber o que é só um like, é só, né? Não, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho algo que Deus e as pessoas cristãs, elas precisam se levantar, porque tem outras pessoas que estão se levantando nesse meio e todo mundo está consumindo algo da internet. Então, que tipo de consumo? Antigamente, você ia consumir, você ficava, às vezes, até questionando. Mas, às vezes, hoje, se a pessoa é muito, né, enfática no negócio, você até acaba acreditando numa mentira, se você não tem uma verdade. Então, que nós temos a verdade, por que nós vamos nos calar? Se nós sabemos de algo, eu acho que é o momento, né, para realmente a gente tomar uma postura e a gente estar nas redes sociais e a gente falar o que deve ser falado e assim não olhar para números de seguidores, para likes, mas entender que é um propósito de Deus e que se você atingir uma vida, já está valendo. Porque ali é apenas números, mas na verdade são pessoas que a gente toca todos os dias. Por trás né? desses números tem nomes. Exatamente. Cris, eu vou perguntar uma coisa para você, parece assim... pesado, mas eu acho que as pessoas que estão te vendo normalmente precisam ouvir isso. Caiu a internet. As mulheres que chegam perto de você, elas são transformadas? Tem pessoas que têm mudanças significativas na vida porque convivem com você? Tem sim. Você acredita em você? Eu acredito assim, o meu online, o meu Instagram é uma extensão do meu ministério pessoal. Em nenhum momento eu estaria nas redes sociais se eu não tivesse a oportunidade de ter uma célula, de tocar vidas, de fazer um curso de experiência do lar. O que é célula? Célula é um grupo de pessoas que a gente se reúne para estar falando de Jesus, para estar compartilhando umas às outras, para estar orando. Você tem grupos que são presenciais? Sim, tem grupos que são presenciais que a gente compartilha a palavra, que a gente leva junto. Pelo que você está falando, você tem o grupo presencial e essas verdades que você fala lá, você também fala no offline? Ou você usou o online para conseguir dar curso? Como que é? Não. É tudo... É diferente, é duas coisas diferentes. Me fala aí. Não, eu faço as células, né, esses cursos online, esses cursos presenciais, e daí eu acabo falando ali no online, porque a gente pode atingir pessoas que não é. Já tive muitas pessoas, inclusive na pandemia, em que começaram a vir na célula, na minha casa, porque
me seguiam e viram, e eu nunca conheci, chegaram na minha casa, é o prazer e tal, e entra. E assim como teve também pessoas ali do Experiência do Lar, que é um outro curso que fizemos. Então, assim, mas se eu tivesse que escolher hoje, o online, eu ficaria com o presencial, porque o relacionamento que vai transformar. Eu posso até gerar uma semente e eu oro para que realmente todas as sementes que eu venha estar colocando no dia a dia, que eu venha estar falando com as mulheres, né, no meu online, venha estar gerando frutos. Mas o que vai transformar é o relacionamento, é você conviver com a pessoa. Então eu prefiro muito mais conviver hoje com as pessoas que estão, né, ao meu redor e eu ver frutos e eu ver que isso, do que ficar às vezes jogando várias sementes e não ver elas frutificarem, né? Nunca substitui, né? O online nunca vai substituir a vida real, né? Ele vai complementar. Hoje é um Uaf. complemento do que vai... Quanto é o ticket médio de uma pessoa que vai numa célula com você? Quê? Quanto você cobra para as pessoas irem na eu sua pensei célula? que você queria saber quanto que as pessoas ganhavam. Não o salário das pessoas. Cristiane Zaffaroli, que é exposed. Você vai fazer uma... Me conte que vocês ganham. Vamos lá. Quanto você cobra para essas pessoas estarem numa célula com você? Nada. Cobra boa vontade, Cobra né? o tempo da pessoa querer estar. Isso tem valor. Ai, não tem nada que cobra. Então não é uma exploração comercial, é Não. uma extensão da vida. Débora, É só o que faltava, né, criança? Vamos fazer um encontro no Cristiane Pontes Zaffaroli lá em casa, até 30 cada um. É 30 mil em 12 se vezes. for oferecer, assim, né, um banquete... Não, vai ter digamos um tempo assim. que vocês vão... Eu acredito que vai ter um tempo que vocês vão oferecer cursos e algumas Amém. coisas que possam ser... também gerar renda, porque isso tem que ser propagado para muito mais, né? Mas na origem não tem isso. É isso que você está dizendo, né? isso mesmo. Não, essa é a minha matéria-prima, não é o meu... Ok. Débora, eu sei que você escreve as coisas que você entende que Deus está falando com você há algum tempo já. E eu costumo considerar, embora eu nunca tenha te falado isso, que o fato de você estar na rede social hoje falando sobre essas coisas é como se você estivesse abrindo os teus cadernos para que as pessoas possam também se alimentar, também beber daquilo que Deus fala com você. E a pergunta é simples. A partir de quando na tua vida, há quanto tempo você escreve diariamente aquilo que você entende que Deus está falando com você? Desde quando comecei a escrever. Eu acho que a gente vai construindo hábitos durante a nossa vida, né? Eu acho que é um privilégio pessoas que tiveram apoio, né, na sua casa, na sua família, para adquirir esse hábito. E graças a Deus eu sou uma delas, né? No sentido de que desde criança os meus pais incentivaram a gente a ler, né, a escrever. Eu cresci na Igreja Batista e eu fui ensinada lá, né, a fazer os caderninhos com as perguntinhas, né? Então a pergunta para ser respondida é essa, né? Sobre essa palavra. Então eu tive um incentivo e um ensino a esse respeito, né? E eu me sinto hoje responsável de ajudar outras pessoas a fazer isso também, porque eu fui ensinada e ajudada, né? Eu fui motivada, encorajada a fazer isso, então por isso eu falo tanto, né, a respeito disso muitas vezes, porque eu acho que as pessoas precisam começar em algum momento. Então que bom se você pôde aproveitar e ser ensinado quando você era uma criança. Mas se hoje você é um jovem, um adulto, né, hoje está na idade madura e você não fez... Já que você só tem o hoje, né? Sempre é um momento para recomeçar, sempre é um momento para construir, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta para você. Com que idade você começou a escrever as coisas que você pensa assim, isso Deus está falando comigo, isso é uma palavra de Deus? Eu lembro de escrever sobre isso, como eu disse, né, na época que eu estava lá no início da minha fé, com 11 anos, eu acho. Eu fiz os meus primeiros cadernos. Eu não lembro assim de ter parado e ter recomeçado. Eu lembro que eu sempre escrevi, né? Desde lá, eu pensei, não, eu preciso registrar os meus momentos devocionais. E como você falou hoje, o Instagram, né, os vídeos que a gente deixa, os posts que a gente faz, é como um registro também da nossa vida, né? Esses dias o meu filho estava falando sobre isso. Ele disse, mãe, olha só que interessante, hoje a gente quer mostrar, você quer mostrar alguma coisa da avó, né, da tua mãe ou da mãe do pai, e a gente tem algumas poucas coisas na internet sobre elas. Da Vó Clô, talvez mais, até por ela ser uma pastora e por ela ter feito cursos, ministrações, então tem coisas dela que a gente pode acessar.
Mas pense, né? Eu vou poder um dia mostrar para os meus filhos tanta coisa da tua vida, porque você tem esse Instagram e porque você se dispõe a fazer isso. Eles vão poder te conhecer muito melhor, digamos assim, se um dia você não estiver aqui, né? E eles estiverem. Isso é sobre muitas outras pessoas também, né? Então a gente tem registros, né, da nossa vida que vão ficar aí para a posteridade, né? E eu até falei para ele, nossa, eu não tinha pensado sobre Ninguém isso. vai né? pegar a caixa de caderno para olhar de novo. Exatamente, né? Vai ser muito difícil, né? Até porque essa geração ela é muito digital, né? Se tiver que ler mais que 3 linhas, já não quer mais. Né? Sobre a sala de oração, por exemplo, a gente acabou de reinaugurar e, né, reabrir a sala de oração e eu fui procurar essa semana no meu Instagram lá se eu tinha vídeos da nossa sala de oração anterior, né? Porque a gente ficou em um tempo sem que ela funcionasse, né, nesse formato. E eu achei lá, o primeiro vídeo que eu postei no meu Instagram era de um turno de crianças na sala de oração, né? E eu olhei para aquelas crianças e pensei, meu Deus, eles são jovens hoje. E um em especial ali, né, que é o Felipe, ele depois me chamou e disse, uau, isso daí tá aí, eu não sabia, não tinha visto. Felipe Ruaro. Então foi muito legal a gente ver que tem um registro ali de uma geração que ela já cresceu e ela ainda está ali, né? E ela ainda está empenhada em buscar o Senhor, em proclamar essa mensagem sobre uma vida de oração relevante, de que uma vida diante do Senhor vale a pena e funciona e é real. Então isso foi especial. Então, @Débora Batiston, hoje, quantas vezes... Você acha que uma média de quantas vezes na semana você escreve um texto? Seja de devocional, como você chamou, ou um texto que você sente que é relevante, que você escreve um registro de uma coisa de Deus? Numa semana, quantos textos? Eu acho que eu escrevo todo dia. Pode ser assim que um dia possa passar, assim, mas eu escrevo todo dia, né? Eu leio a Bíblia todo dia. E às vezes eu não escrevo assim um longo texto, mas eu sempre copio o versículo que eu achei que foi importante para mim, porque eu acredito que quando a gente copia, a gente está ajudando a nossa cabeça, né, o nosso cérebro a registrar aquilo que a gente está lendo. Então isso eu sempre falo para as mulheres, se você não tem tempo de fazer um longo discurso, né, e escrever sobre aquilo, eu acho que copiar a palavra de Deus, copiar um versículo, 2, registrar lá o que foi importante para você, ajuda você a guardar aquilo no teu coração, né, porque muitas vezes a gente vai terminar o dia, né, ou vai querer compartilhar com alguém, dizer o que eu li ou o que eu não li. Às vezes a gente vai ter dificuldade de encontrar aquele registro, né? Então eu acho que quando a gente escreve as coisas que a gente lê, ou simplesmente escreve aquilo que você entendeu sobre, né? Eu acho que isso é importante. Que inveja. Mas isso é sobre hábito, né? Eu não acho assim que a pessoa que tem que fazer isso. Eu não acho que é uma regra Mas dele. que inveja ter tido esse hábito, né? Lá em casa funciona assim, gente. Ela é a pessoa que consegue manter hábitos e consegue ser sustentável. E eu sou a pessoa dos desafios. Então, uma vez eu escrevi o Novo Testamento à mão. Eu peguei a Bíblia e escrevi todo o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, sei lá. Enchi uns cadernos, assim, passei lá, sei lá quantos meses escrevendo e terminei. Nunca mais escreveu. Nunca mais. Não é verdade. Claro que eu escrevi, mas eu lembro que o trauma O Ju que ficou... compra bastante caderno, gente. Mas... E ela usa os cadernos você. que eu compro. Mas eu é acho bem que a Ana interessante aprendeu a isso. fazer isso também, né? Então acho que é especial porque hoje eu vejo os nossos filhos fazendo isso, né? Eu acho que talvez o fato do Ju talvez não ter construído isso como um hábito, mas ele ajudou os nossos filhos a valorizarem isso. Então eu vejo hoje o Samuel e a Ana fazendo isso, a Ana mais intensamente, né? No sentido de escrever os devocionais e tudo mais, mas a gente vê o Samuel. Não, mas o fato de nós dois desenvolvendo... escrevermos, o fato de nós dois expressarmos ideias escritas, o fato de nós dois produzirmos, sermos prolíferos em gerar textos e pensamentos escritos, isso mudou a história também dos nossos filhos. Eu né? acho que isso ajuda as pessoas a aprenderem a se expressar nos seus relacionamentos, no dia a dia, poder gravar um vídeo, poder ministrar uma palavra, porque eu acho que quando você escreve, você vai gerando conteúdo dentro de você, né? Você vai podendo guardar coisas para você poder, no momento certo, tirar elas para fora, né? Porque as pessoas não perguntam para você como é que você consegue falar assim de primeira, né? Tem um cara ali atrás da câmera que ele fala assim, como é que você consegue falar assim, tá, né? Eu acho que ele apanha de vez em quando com os caras que ele grava aí, que volta. Eu tenho que ter desconto, hein?
Mas vamos lá. Mas sim, eu acho que... eu amo uma frase que diz: você não sabe o que pensa até não ler o que escreveu. Porque, sabe, as pessoas escrevem, depois de 2 dias elas vão ler o que escreveram e falam: hã? Quem escreveu isso? O que eu queria dizer? Eu não entendi, não entendo nada, né? A triste notícia é que você fala exatamente como escreve. A única coisa que o que você escreve você consegue ler, o que você fala já foi e você não olha mais. E se você se ouvisse, aquilo que as pessoas entendem é o que você entende quando lê o que escreve. É um desafio, mas é muito legal a gente poder compartilhar aquilo que tem. Tem uma palavra na Bíblia que diz que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, mas ela é colocada no lugar alto da casa, para que a luz dela possa iluminar a todos. Eu acredito que essa palavra é tanto sobre @Cristiane Zaparoli como @Débora Batiston, que, na verdade, fizeram do seu Insta, ou do seu Facebook, ou da sua rede social, um velador, para a gente usar o termo bíblico, para que aquilo que Deus está fazendo e falando aos seus corações não fique circunscrito à sua família ou aos seus relacionamentos, mas possa iluminar muitos. E o meu desejo é que vocês continuem intensamente iluminando a muitos. Querem dar uma palavra final? Sigam a gente. Sigam a gente! Gente, vamos lá. Aida, né? Atenção, intenção, desejo e ação. Vamos lá. Sigam, @Cristiane Zaparoli, @Débora Batiston. Vale a pena. Eu acho que quando a gente tem um propósito, né? Eu vejo na minha vida assim, quando a gente tem um propósito, a gente se caminha muito além do que eu penso ou do que as circunstâncias vai acontecendo. Então, realmente, minha influência, não quero que seja apenas minha, mas eu quero que seja uma influência de Deus através da minha vida. Quem sabe as pessoas vão ter o primeiro contato com Jesus através do meu Instagram, e eu fico, meu Deus, desejosa por isso e oro para que isso venha estar acontecendo. Então, eu entendo que sim, vai ter muitas pessoas que se levantam nesses meios sociais, muitas pessoas que vão ter milhares de seguidores, outras poucos seguidores, outros às vezes nem vão ter Instagram e também serão relevantes, e isso não isenta e não diminui o propósito e o chamado de cada um. Mas quem tem esse chamado, eu acredito que realmente tem que estar sendo luz nesse meio. E esse é o meu desejo, que realmente eu venha estar sendo luz e que eu venha estar transmitindo Cristo através da minha vida, do meu dia a dia, que possam ver que você pode sim ser feliz em casa, um casamento, com crianças, trabalhando, fazendo, enfim, que realmente existe vida atrás da câmera, no story ali. Existe vida depois do story. Eu queria dizer assim, quanto ao teu propósito, né? Eu acho que cada um de nós tem um propósito, e o fato de que talvez você aí não tenha um Instagram, né? O marido da Cris não tem Instagram. Exatamente, mas graças a Deus me apoia. O meu marido usa pouco dele, se for ver, né? Mas quando você me marca lá, eu sempre... Então, eu acho que se eu for pensar assim, né? O meu ministério no Instagram é pequeno perto da Cris, né? Eu não tenho aí nem 50% dos seguidores dela. Mas eu entendo que naquilo que eu estou fazendo tem um propósito, né? Eu vejo as pessoas da nossa comunidade de fé aí trabalhando junto nisso e às vezes me chamando lá, trocando uma ideia por causa de coisas que eu escrevi. Então, eu vejo que hoje eu estou fortalecendo a minha comunidade de fé, os meus relacionamentos. Paga uma publi lá para ela te indicar. Os meus relacionamentos através disso. E para mim isso está suficiente, né? Então, eu acho que não é sobre você conseguir aí milhares de seguidores ou você se tornar uma pessoa, como a Cris falou, né? Super importante, relevante, famosa. Eu acho que é sobre você encontrar o teu propósito e caminhar nele, né? Então, não importa aí quantas pessoas hoje você percebe que você está influenciando, porque de alguma forma você já está influenciando, né? Seja no Instagram, seja no dia a dia, mas onde você caminhar, né? Nas redes sociais ou na vida presencial, como a Cris falou, eu acho que é importante a gente entender o nosso propósito e cumprir a nossa missão. Porque um dia todos nós vamos dar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Do tamanho da influência que você tem, você vai dar conta diante do Senhor. A quantas pessoas você aproximou do Senhor, a quantas pessoas você encorajou na fé, você fortaleceu. E eu acho que esse é o principal no final do dia. E eu acho que não tem nada mais... Acho que é amargurante que você ter, às vezes, milhares de seguidores e as pessoas que convivem dentro da tua casa não te respeitam e você não influencia teus próprios filhos, né? Então, acho que a primeira influência que nós precisamos exercer é dentro da nossa casa. Uau! Vamos ficar com essa pérola aqui. E enquanto você estava falando, Débora, eu pensei uma coisa.
E eu gostaria muito que as pessoas guardassem essa frase. Elas têm tanto medo, às vezes, de serem julgadas por aquilo que falam, que elas se colocam debaixo do juízo do Eterno por aquilo que calam.